Fala meus queridos, Andrearo falando, e hoje eu vou começar um novo quadro com vocês aqui, retomando os vídeos no meu canal do YouTube. Qual vai ser? Bitcoin mais 5, análise gráfica aí, dando uma geral na semana. Então vai ser um quadro que eu pretendo gravar semanalmente, fazendo análise gráfica. Então, claro que eu posso falar rapidamente uma parte fundamentalista, mas nosso foco vai ser a análise gráfica. Bitcoin mais 5 altcoins, e hoje, por ser o primeiro dia, eu vou dar um bônus, vou fazer mais 6 altcoins aí, além do Bitcoin. Então bora entender, dar uma geral. Então eu vou compartilhar a tela com vocês e aí sim, toda semana eu vou colocar no meu Instagram e vocês voltam lá quais que vocês querem que eu analise, beleza? Então bora começar, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bora lá então. Primeira coisa, pessoal, vamos começar analisando o Bitcoin. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o gráfico semanal. Então esse candle aqui, esse vermelhinho, ele ainda não existe, porque ele começou a se formar. Estou gravando aqui na segunda-feira, então ele está se formando agora. O que a gente pode ver? O fechamento semanal do gráfico do Bitcoin não foi um fechamento muito legal. Por quê? Ele fechou aqui, para que vocês entendam, isso aqui são as médias de 200. Essa aqui é a vermelha EMA 200, média móvel exponencial, e essa média aritmética aqui laranja. Então o Bitcoin fechou abaixo das duas médias de 200, que isso caracteriza uma tendência de baixa no tempo gráfico semanal. Então ele conseguiu romper durante a semana, mas não conseguiu segurar acima dessa média aritmética, ou seja, abaixo das médias de 200, tendência de baixa no gráfico semanal. Para quem quiser conhecer mais o setup do Tasso Lago, que realmente tem turmas inclusive do Crypto Traders em breve. E é isso aí, pessoal. Bitcoin não fechou nada bonito. E o que a gente pode ver? Que essa semana, uma parte macro que a gente tem que entender é que vai ter subida de taxa de juros do Fed na quarta-feira. E também nós teremos aí na quinta-feira o PIB americano, dados de desemprego. Então muita coisa para acontecer na semana. Grande volatilidade ao esperado. E hoje na segunda-feira já não foi um pouco diferente. Na verdade não foi nada diferente, né? A gente já começou com volatilidade. Então se a gente reduzir aqui, já vimos que o semanal não fechou muito bem. Mas no gráfico diário a gente vê que a gente está nessa região aqui de 22 mil dólares do Bitcoin. Mas qual que é o ponto aqui, pessoal? O nosso suporte, região dos 20, beleza? Então hoje o suporte atual, região dos 20, lembrando que não é 20 exatamente, ele pode fechar um pouquinho acima, abaixo. Tem um desvio padrão, mas essa é uma região aqui dos 20 até os 19. Então, para baixo disso, a gente não teve nenhum fechamento do gráfico semanal. Toda vez que ele chegou aí nesse último período abaixo do 19 mil, ele conseguiu se recuperar para fechar um pouco acima. Então, é uma região, você pode ver que o Bitcoin está levemente lateralizado. Teve uma semana aí, na semana passada, na verdade, que ele conseguiu recuperar. Muitas criptos, principalmente altcoins, se deram bem. E a gente vê que ele recuou na média aqui de 50 períodos, que é essa linha preta aqui, EMA, a média móvel exponencial de 50 períodos. Então o Bitcoin tentou vir até aqui, começou a recuar, que é aquela mesma região que a gente pode ver no gráfico semanal que eu já mostrei para vocês. Então mesmo ele nessa zona entre as médias de 200 recuou. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a gente pode ver o Bitcoin lateralizando aqui, ou até mesmo, se a gente for pegar no gráfico diário, a gente pode ver uma formação de bandeira de baixa. Então, não está nada bom o cenário do Bitcoin, nada favorável. A gente tem algumas coisas, como eu falei, para acontecer nessa semana, e a gente tem que ficar de olho nisso daqui, pessoal. Talvez um rompimento, a gente teria que ajustar um pouco mais, mas algo assim, a gente poderia ver uma bandeira de baixa no Bitcoin. Então, o cenário aqui não é nada legal. A gente está vendo ele num canalzinho aqui. A gente pode sim ver o Bitcoin se perder esse fundo dos 20 mil dólares, tendo uma nova pernada de baixa. Nesse momento, você acha que vai cair agora, André? Não sei, pessoal. Vai depender muito do fator macroeconômico essa semana, mas o cenário não é nada otimista. Se a gente tivesse seguido aqui para tentar, quem sabe, né, romper no gráfico semanal essa região dos 27 mil dólares, que seria a outra média de 200, entraria um pouco melhor. Então o viés para essa semana, junto com a parte macroeconômica, lembrando, tem guerra, tem muita coisa acontecendo, então eu manteria mais a calma, não seria tão agressivo aí nas operações. O Bitcoin vai chegar nisso aqui? Não faço a menor ideia, imagino que não vai ser de uma vez, por mais que a gente tenha essa projeção gráfica. A gente pode ver que o Bitcoin ele vem aqui brigando nessa região. Se a gente reduzir, então, para o gráfico diário que a gente já viu, começa a formação de uma bandeira aqui que pode perder e buscar novos suportes. Gráfico de 4 horas do Bitcoin, para a gente fechar a nossa análise aqui, a gente vê que o Bitcoin, deixa eu colocar aqui, eu posso até olhar um outro gráfico, que a gente pode ver no gráfico de 4 horas, o Bitcoin formando até mesmo uma cunha aqui, e agora ele está perdendo as médias de 200, conseguiu ficar um pouco abaixo aqui. Vamos ver como vai ser o fechamento diário, e o Bitcoin vem aqui afunilando levemente, e pode sim continuar esse movimento aqui nessa formação de uma cunha.
vem aqui subindo, descendo e desceu aqui, pode ser que ele recupere essa cunha e volte. Então, muito cuidado, geralmente essa cunha é um padrão gráfico que a gente rompe para cima, estatisticamente falando. Como a gente fala aqui, é análise gráfica, não vou me preocupar com toda a parte macro, o que é bom, o que não é, vou simplesmente fazer a análise das figuras e tudo mais, tendências. Por enquanto, não tem um cenário muito bom, mas quando for romper, pode ser que a gente veja o Bitcoin afunilando por um bom tempo. Então, vamos aguardar se ele vai romper para baixo ou para cima. A tendência natural seria a gente romper para cima com esse movimento aqui. Mas se a gente for olhar historicamente, a gente teve inclusive uma cunha do nosso Bitcoin que já foi rompida para baixo. Então, muito cuidado, pessoal. Não agressivem nas operações essa semana principalmente, beleza? A gente pode ver aqui mesmo que tinha uma cunha no nosso gráfico diário e com a parte macroeconômica não muito legal, a gente teve essa grande queda da região dos 30 mil dólares para a região dos 20, beleza? Então vamos para a segunda cripto, Ethereum. Ethereum segue como a nossa segunda cripto que a gente vai olhar. Então, primeira coisa, eu vou olhar no par Bitcoin, na verdade. Ethereum, Bitcoin. Vamos dar uma olhada rápida aqui. E vamos dar uma olhada, Ethereum no par Bitcoin no gráfico, a gente pode olhar ainda gráfico semanal no caso do Ethereum, porque o Ethereum sim já tem mais volume, assim, mais tempo de casa, vamos falar assim, a gente tem gráfico semanal. Então o que a gente pode ver é que o Ethereum no par Bitcoin veio aí com 2 semanas de alta, então foi positivo, a gente vê que o Ethereum se valorizou mais que o Bitcoin nas últimas 2 semanas, hoje a gente desconsidera isso aqui, está informação, primeiro dia que a gente desconsidera esse último candle. E esses dois foi um fechamento interessante. O Ethereum voltou a se valorizar frente ao Bitcoin. Isso mostra uma força dele. Se a gente pegar o gráfico diário, mesma coisa. Subimos aí no gráfico diário em uma tendência de alta e estamos mantendo nesse momento. Mesmo com uma queda aí do dia de hoje, da segunda-feira, seguimos aí uma tendência boa. Agora sim, deixa eu olhar no gráfico de 4 horas. A gente também segue acima das médias. Então o Ethereum mais positivo que o Bitcoin, performou melhor nas últimas 2 semanas. Agora sim, Ethereum no par dólar, o USDT. Deixa eu pegar um gráfico até mais limpo aqui da Bybit e bora olhar. Então o Ethereum no gráfico semanal, pessoal, a gente pode ver aqui, deixa eu pegar um de outra corretora que tem mais tempo. Vou pegar o da Binance mesmo, que é o que eu utilizo. Então o Ethereum no gráfico semanal fechou acima das médias de 200, diferente do Bitcoin, ele fechou acima das 2 médias de 200. Então segue positivo até o próximo domingo, a gente tem que ver se ele vai conseguir se manter ou não. Então o Ethereum positivo no gráfico semanal. No diário aqui a gente já começa a ver outros padrões, inclusive para o Ethereum. Uma bandeira de alta, não sei se isso aqui vai romper, porque a tendência macroeconômica não é muito legal para essa semana, mas sim seria uma formação até altista. Então o Ethereum eu vejo como uma das mais bonitas aqui do mercado. Junto tem Ethereum Classic, eu não vou olhar aqui, mas segue um gráfico muito parecido, já adianto para vocês. Então, com formações interessantes que poderiam indicar alta. Por que eu não focaria aí em longs por enquanto? Porque a gente tem que ver como que vai ser os dados que vão sair, divulgação de dados da economia, principalmente subida de taxa de juros e depois o PIB americano. Pode ser que a gente veja que tecnicamente os Estados Unidos, na verdade, entra numa recessão. Isso pode puxar todos os mercados para baixo também, junto com o aumento de taxa de juros que tira dinheiro, no caso da renda variável, para a renda fixa, que está pagando melhor e possui menor risco, beleza? Então o Ethereum vem positivo aí no gráfico, ainda tendência de baixo, mas vem performando muito bem. E no gráfico de 4 horas, o Ethereum sim está numa tendência de alta. A gente pode ver talvez essa bandeirinha no gráfico de 4 horas, mas eu ficaria de olho aqui, talvez a gente veja ele voltando junto com o mercado. Se a gente vê hoje o Ethereum está corrigindo quase 5%, isso nada impede que continue essa semana assim, que a gente siga sem uma definição. Então o Ethereum positivo, legal, mas eu não vejo nenhum trade, nada para fazer nesse momento. Outra cripto aqui, Polkadot. Aqui já vamos olhar DOT no par Bitcoin primeiro. DOT Bitcoin. Então a gente pode ver aqui no gráfico diário, Polkadot no par Bitcoin, ela segue aqui numa tendência de baixa no gráfico diário, abaixo das médias de 200, e conseguiu performar bem depois de um rompimento de uma LTB aqui. Lembrando, quando a gente avalia uma cripto no par Bitcoin e no par dólar, a gente melhora a nossa assertividade, porque a gente consegue ver nos dois pares aí, ou seja, a gente consegue pegar uma informação, às vezes de alguma coisa aqui que pode travar uma resistência, interfere no outro par. Pode parecer que não, mas acredita em mim, vai na minha. Se você olha os dois, você aumenta a sua assertividade. Então no par Bitcoin, a gente pode ver a Polkadot aqui
né, mantendo, né, agora se recusou nessa média de 100 períodos, a EMA 100. No gráfico de 4 horas segue próximo das médias, mas abaixo, e não conseguiu romper, exatamente na média de 200, ela não conseguiu romper aqui, ela está novamente abaixo, então no par Bitcoin não segue muito bonita. DOT no par dólar, vamos dar uma olhada aqui, ó, DOT no par dólar, ela perdeu depois de chegar nesse topo aqui, ela conseguiu se manter e depois perdeu as médias de 200 no gráfico de 4 horas. Aqui seria short, pessoal, a gente vê a média, a EMA 20, né, essa amarela cruzando para baixo. Então, não seria um setup para a gente shortar. Eu não entrei aqui, isso foi bem de madrugada quando fechou esse candle. Então, eu acabei não entrando nessa operação, mas seria um short em Polkadot. Se a gente tivesse entrado no rompimento aqui com hoje, seria um trade bem curto, então não valeria muito a pena. Eu acho que o risco do mercado está sem uma tendência clara, está com grande volatilidade, então eu aguardaria mais uns dias para fazer operações mais claras e mais assertivas, beleza? Não seria o caso de Polkadot, que ela já rompeu para baixo, então eu aguardaria outras criptos para a gente ver. Ou Polkadot, você poderia ver se ela retornar aqui nessa média de 200, ela poderia cair depois novamente até essa região de um suporte. Na faixa aí dos 6,70 mais ou menos, você já poderia realizar talvez um pouco de lucro. Então, Polkadot, tendência de baixa, não segue tão bonita para médio e longo prazo. Vamos ver a próxima, que é Matic, pessoal. Matic Bitcoin, vamos dar uma olhada nela. Ela que subiu muito bem nas últimas semanas, teve a parceria com a Disney, várias coisas que fizeram com que Matic saísse aqui de baixo, tivesse uma valorização, teve na verdade muito grande, de 130%, diante do Bitcoin. Ou seja, se você comprou um Bitcoin, comprou tudo de Matic, nesse período você teve aí uma valorização de 130%, se fosse comprar teria mais de 2 Bitcoin. Então, só para você ter uma ideia do quanto que ela valorizou. Então, segue positiva no gráfico diário, no 4 horas, a gente pode ver Matic muito bem aqui, e isso tudo, a parte fundamentalista, parcerias que ela teve com a Disney, desenvolvimento, algumas tecnologias que ela está desenvolvendo. Então a Matic é uma das que eu gosto e quero acumular. A gente pode sim ver uma queda agora, mas é uma que eu quero sair do ciclo de baixa, tendo um pouco mais. Então Matic no par dólar, vamos dar uma olhada, vimos que ela está bem positiva no par Bitcoin. No par dólar, a gente também viu essa alta e chegando próximo das médias de 200, ela começou a recuar. E nesse caso aqui, a alta, para quem conseguiu comprar nessa base, foi de quase 180%. Pessoal, 180%, isso tudo nas últimas semanas, em coisa de um mês aproximadamente, aí um pouco mais de um mês a gente conseguiu ter praticamente 200%, 180% no caso. Beleza? Então, aqui ela chegou próximo de uma região de resistência, não rompeu, está segurando por aqui. A gente pode ver algumas bandeiras, formação de bandeira de alta aqui, mas pessoal, aqui é uma região que teria muito risco, essa região das médias de 200 no gráfico diário. Então, o que eu pensaria nesse caso? Não, mesmo que ela rompa aqui uma bandeira de alta, tá? Que a gente pode ver aqui uma formação, uma bandeira, como se fosse o mastro da bandeira. A gente pode ver ela rompendo essa parte aqui. Se ela romper para cima, ela teria um alvo aqui para a gente, só uma simulação, tá pessoal? Isso aqui é só uma simulação. Ela poderia voltar para a região do 1,50 mais ou menos. Só que ela tem uma zona de calor aqui que é mais difícil de você passar. Então, às vezes é melhor você esperar ela ficar em uma tendência de alta e ir a favor da tendência. Não queira ficar se matando nessa zona. Qualquer mudança do Bitcoin pode derrubar o preço. Então, uma das mais bonitas, com certeza, no 4 horas ela segue positiva. Então, Matic sim, a gente talvez poderia ver alguma coisa, alguma valorização nesse rompimento da LTB ou no caso dessa bandeira de alta que a gente viu no gráfico diário. Beleza? Então, Matic segue bem positiva, mas cuidado para long. Então, se o Bitcoin cair essa semana, tudo vai cair Matic, vai cair Ethereum, provavelmente vai cair o mercado inteiro. Uma outra cripto que pode fazer um movimento diferente, mas não é o padrão. Beleza? Então, Matic, uma das mais interessantes aí para a semana, para a gente ficar de olho. Outra que me pediram aqui, ó, já analisando Bitcoin, Ethereum, DOT, Matic, Solana, pessoal. Solana, bora olhar aqui. Solana, a gente vê que ela também chegou na região das médias de 200 no par Bitcoin e começou a recuar. Ela vem no 4 horas agora, ela está também agora ficando abaixo das médias, ela perdeu a tendência de alta no 4 horas, ficando abaixo das médias de 200, então a análise aqui é muito baseada nas médias de 200. Vamos ver Solana no par dólar, vamos ver o que a gente consegue olhar.
No gráfico diário, a gente vê que ela teve uma boa recuperação e agora segue aqui, principalmente no 4 horas, o diário não tem muita coisa, ela segue muito próximo das médias de 200. Ela quase rompeu para baixo, é uma que a gente tem que ficar de olho. Se ela perder as médias de 200, a gente poderia sim pensar em short. Então, Solana é uma das que a gente pode ver uma queda junto com o mercado e uma que daria setup de short caso ela rompa para baixo aqui, fechando o candle, claro, não no meio dele, abaixo das médias. Por enquanto, entre as médias de 200, vamos aguardar para ter uma definição mais clara se vai ser tendência de alta ou baixa no 4 horas. Beleza? Então, por enquanto, nada aqui em Solana, somente ficar de olho, principalmente para short aqui, se ela perder esse suporte aqui da média aritmética de 200 períodos. Outra que me pediram aqui, pessoal, vocês pediram a Kala. A Kala que me pediram, para quem não sabe, a Kala é uma parachain da Polkadot. Eu vou olhar lá no par dólar direto aqui, só para vocês terem uma olhada. Ela vai ser o hub de DeFi dentro da Polkadot. Então é isso que ela visa ser. Ela não tem um volume tão expressivo, a gente pode ver algumas movimentações um pouco maiores, mas ela segue aqui no gráfico de 4 horas, né? Tentando brigar para ficar acima das médias de 200. Agora nesse momento de indefinição, o mercado está bem volátil, então entre as médias de 200 nesse momento não tem muita coisa. Ela caiu bastante desde o seu lançamento, é uma moeda nova, a gente não tem aqui os gráficos, um tempo gráfico muito longo. Ela já chegou a valer 2 dólares, nesse momento está valendo 27 centavos, já chegou na região dos 25 centavos de dólar. E é um projeto bem promissor dentro das parachains, das blockchains que estão alocadas na Polkadot. Então, como eu gosto do DeFi e entendo o projeto, faço stake de Polkadot ali dentro, é uma que eu gosto. Vou acumulando um pouquinho, vou comprando um pouco a cada semana e quero levar para longo prazo. Então, quanto mais ela ficar nessa região de preço, para mim mais interessante. E deve sofrer com o mercado porque é um projeto muito novo ainda. Beleza? Então, a Kala é uma das que me pediram. Aqui somente compra para hold, a gente não tem tanto histórico, pessoal. Então não é sempre que eu vou analisar a Kala aqui, mas como mais que uma pessoa pediu, aqui algumas pessoas pediram, e é uma das que eu gosto também, queria dar uma analisada com vocês. E por último, já que eu analisei aqui 5, mas eu vou dar um extra hoje, Shiba, pessoal, pode falar o que for, mas algumas pessoas me pediram, e Shiba é o seguinte, hold é hold, trade é trade. Eu não quero comprar para longo prazo, mas se ela der uma entrada gráfica, tem um volume realmente expressivo, e eu faria algum trade nela, mas não focaria aí para hold, com certeza não é um projeto. Então a gente pode olhar que no gráfico diário aqui não tem muita coisa, pessoal. A gente pode ver até um ombro, cabeça ombro aqui invertido em Shiba, mas eu não vejo muita coisa, tá? No gráfico diário nada, no 4 horas a gente pode começar a olhar um padrão gráfico aqui que ela está perdendo, inclusive, talvez aqui uma cunha, né, no gráfico de 4 horas e tem as médias de 200. Talvez a gente tenha até que ajustar essa cunha, talvez como falso rompimento aqui. A gente poderia ajustar, a gente pode ver ela afunilando. Se ela romper para baixo essa cunha junto com as médias de 200, no gráfico de 4 horas eu vou procurar fazer short. Então aqui a gente teria um gapzinho, né? Se ela perder, a gente estaria falando aí de mais de 10% até a próxima região, ou talvez um pouco menos, né? Para pegar os alvos aqui, talvez 5% para um alvo, depois um segundo alvo aí com 10, 12%. Então sim, seria uma que eu buscaria short caso ela caia. Então, independente disso, pessoal, se ela romper para cima aqui com um volume muito expressivo, você pode até pensar em long por causa da figura gráfica, mas ainda assim estou com viés mais baixista para a semana, então seria isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui a tela. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse primeiro Bitcoin mais 5, hoje mais 6, porque é o primeiro, vou dar esse bônus de Shiba para vocês. Então, a minha ideia é fazer até análises mais rápidas, né, nas próximas semanas, mas sempre assim, pegando Bitcoin para a gente entender o mercado, como que tá, Ethereum e geralmente mais algumas altcoins aí, para a gente dar uma geral no mercado rapidamente, beleza? Então, se não é inscrito, aproveite e já se inscreva aqui no nosso canal, eu vou voltar a produzir mais conteúdos para vocês, para ajudar principalmente quem está começando no mundo cripto aí, com bastante informação, principalmente educacional e algumas análises aí para facilitar o seu dia a dia, beleza? Então, curta o vídeo, faça com que esse vídeo chegue mais pessoas. Tamo junto, grande abraço e até mais.